Pois muito bem, vamos continuar nosso entendimento para podermos ler e entender o que estamos lendo na Bíblia. Falamos na semana passada, demos um apanhado geral histórico. Na retrasada, a gente deu um geralzão sobre a Bíblia em si, né? Sobre a quantidade de livros, 46 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Né? Mostramos que nem tudo está na Bíblia e que, se não falei, estou dizendo agora, a própria Bíblia não se justifica a si mesma, que é o questionamento que eu fiz a vocês na semana passada, quando fiz a pergunta: a Bíblia é sagrada. Quem disse que ela é sagrada? Alguém precisa dar a autoridade a ela de sagrada. Por quê? Porque ela não caiu do céu. A própria Bíblia nos mostra que desde o momento em que Deus criou o homem, nunca mais ele fez outra coisa sem o auxílio do homem. A não ser aquilo que já se move, né, que já se, por exemplo, os astros celestes já se movem naturalmente, porque Deus já deu o start, Deus já fez o primeiro movimento, né, de todas as coisas. Agora, todas as coisas aqui, as quais nós vemos, nós não vemos coisas ainda sendo criadas. Nós vemos as coisas se desenvolvendo e a partir do homem, elas são agora desenvolvidas, né? Elas são descobertas, né? Porque foram criadas por Deus. Então o homem descobre, né? O homem inventa a partir de coisas já criadas. Então a Bíblia não se justifica por ela mesma. Então esse é um dos pontos importantes que eu quis deixar claro. Por isso contei a história da formação da Sagrada Escritura, como é que ela foi formada, como é que ela foi definida, quem disse que ela é sagrada. E a gente chegou na conclusão que os livros do Novo Testamento, principalmente, tiveram como aqueles que deram, né, a confirmação de que esses eram os livros sagrados e não outros. Estes outros nós chamamos de livros apócrifos, que você pode encontrar inclusive em livrarias, tá? Nas livrarias vendem livros apócrifos, quer dizer, livros que não estão no cânon, que foi o outro, né? Eu ficava falando, não está no cânon, os 27 livros estão no cânon bíblico, o cânon bíblico do Antigo Testamento. Cânon nada mais quer dizer do que índice, é isso, índice. E aqueles 7 livros que estão na Bíblia Católica, que não estão na Protestante, eles são considerados deuterocanônicos, quer dizer, segundo o índice. Então, não muda muito. Apócrifo queria dar um significado de coisa secreta, coisa escondida, mais ou menos nesse sentido. Então também não é nada que a gente pudesse dizer, nossa, o que será, né? É um palavrão, né? Apócrifo. Será que é um negócio muito feio? Não. E ali também nós demos, né, isso mais na primeira aula, quando comecei a contar, né, do que eram feitos os livros que nós temos no Antigo Testamento, além da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que pode ser chamado também de Pentateuco. Tá? A gente tem lá os livros históricos, didáticos, sapienciais, proféticos, né? E temos lá no Novo Testamento o Evangelho, o livro histórico, né, que é Atos dos Apóstolos, as epístolas, todas as cartas de Paulo, João, Pedro, Tiago, e Apocalipse, que é o livro profético do Novo Testamento. E que eu falei, né? Leandro, não tenho muito costume com a Bíblia Sagrada. Eu vou em retiro, eu vou em evento, vou num grupo de oração, eles pegam e falam a passagem e ficam depois dizendo que a gente já tinha que pegar de primeira. Mas se você não tem costume com a Bíblia, como é que você vai saber? Então eu sempre falo, vai lá no índice alfabético e começa a ver o nome do livro
e qual é a ai caramba, deu um branco aqui. Quais são, quando você tem lá o livro, você tem lá Marcos, você vê que é um M e um C pequenininho, então essas abreviaturas nos ajudam. Então dê uma olhada lá no índice. E tem o número da página também, não precisa ficar com medo ou porque vão ver que eu não leio. Ué, mas você não lê. Não sei se é o caso de vocês, mas se você não lê e não sabe, não tem problema nenhum. Né? Então, não, mas vamos saber. Ué, qual é o problema de saber? Você não sabe mesmo. Vai guardar uma vaidade boba pra quê? Né? Fala assim, não sei, estou aprendendo. Tem que ser igual quando você é motorista novo. Se você ficar sofrendo porque vão te xingar, porque você vai fazer o carro morrer, porque vão falar alguma coisa e blá blá blá, você não vai dirigir nunca. Você tem que fazer assim, você vai lá, mesmo sofrendo, experiência própria, mesmo suando, mesmo passando mal, você vai lá, pega o carro e sai com ele. E acabou, não adianta você ficar preocupado porque alguém vai falar, vai xingar você, vão xingar você. Você pode ser o melhor piloto aí alguém vai xingar, em algum momento você vai errar. Então acontece com todo mundo. Então pega a Bíblia, abre a Bíblia e acabou, tá resolvido o problema. Procura a página, tá na página 200 e pouco, vai lá na página 200 e pouco, olha, leia e acabou. E aí você começa a ler e veja e vai reconhecendo as abreviaturas. Né? O que eu sugiro também, essas bíblias que tem essas, não sei se eu que tô na câmera aí para vocês, mas essa que tem essas ranhurinhas aqui, ó, que vem com já dizendo quais são os livros que vão estar naquela sequência. Aí fica mais fácil, você olha, já reconhecendo a abreviatura, você vai ver, eu preciso ir em Atos dos Apóstolos, vai estar lá, Ato. Legal, você já põe o dedinho, ele já te leva para o local. Isso é importantíssimo. É importante que você faça isso para reconhecer. Mas, a aula de hoje, eu dei esse resumão das duas aulas. Prefiro sempre dar esse apanhado geral do que foi falado. Né, dar uma resumida. Eu quero hoje tratar de alguns pontos que é importante que você saiba para você conseguir fazer a leitura bem. Né? Você lê melhor. Você entender melhor o que está acontecendo. Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa ver aqui. Vou só ir na página, porque a gente sempre usa apoio, né? O que a gente precisa saber? Saber o sentido da palavra. E saber o sentido da escritura. As palavras têm tipos de palavras. Você aprendeu isso na aula de português. E na Bíblia não é diferente. Pense, a Bíblia está utilizando de uma linguagem, na grande maioria das vezes, narrativa ou descritiva, quando no caso de uma carta, mas no caso das histórias as quais são contadas, são uma narrativa. Elas possuem uma literatura própria, uma forma de escrever da época. E então, isso precisa se saber. Legal, não, eles têm um modo certo, mas algumas coisas a gente precisa entender. Por exemplo, as palavras humanas elas costumam ter 3 tipos diferentes. A primeira delas, a palavra pode ser unívoca. Eu não sei se vocês anotam, se quiserem anotar, fica aí à disposição. Por exemplo, se eu falo copo, você na hora já sabe o que é um copo. Se eu falar giz, você também sabe que é um giz. Se eu falar caneta, né? Livro. Por quê? Porque ela tem um sentido. Né? Ela tem só um sentido e você já sabe o que é. Agora, e se eu dissesse manga? Você ia falar assim, putz, não, manga não tem só um sentido, porque eu não sei a que manga você se refere, Leandro. Você está falando da manga de camisa ou da manga fruta? Então aí nós temos uma palavra que nós chamamos de equívoca. Por quê? Porque elas possuem mais de um significado e esses significados não têm ligação um com o outro. Então eles são equívocos. Porque manga de camisa não tem nada a ver com manga fruta. Agora, além
das unívocas e além das palavras equívocas, a gente tem as palavras análogas, como por exemplo a palavra pé. A palavra pé, o ser humano possui pé, mas a gente tem um costume de dizer que as mesas e cadeiras possuem pé, por analogia aos nossos pés. Então elas fazem isso. Existe uma palavra que não pode ser considerada uma palavra unívoca e que causa muita confusão. Por isso eu espero que vocês estejam com a Bíblia aí na mão de vocês, porque nós vamos pegar a Bíblia para poder analisar esse fato. Qual é a palavra? É a palavra irmãos. A palavra irmãos dá uma briga, dá um confronto, dá uma treta. Por quê? Porque alguém disse para Jesus: sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Aí todo mundo que não entende vai dizer assim: Jesus teve irmãos? Então Maria não é virgem? Então as coisas são assim? Olha que absurdo que vocês... Porque foi dito para Jesus: sua mãe e seus irmãos. Então nem foi só um irmãozinho, foram vários. Ah, é? Antes mesmo de pegar essas passagens para a gente fazer essa análise da palavra, se ela é unívoca ou ela é equívoca, vamos pensar uma coisa. Cadê o nome dos outros irmãos? Ah, tem lá Tiago, irmão de Jesus. Ah, é? Então por que ele é filho de Alfeu? Né? Porque a pessoa só pega a passagem e fala assim: o irmão do Senhor. É o irmão do Senhor que na verdade é primo. Ele é filho de Alfeu, que é parente de Nossa Senhora, que é filho de uma outra Maria. Então como é que funciona esse negócio aí? Primeiro ponto esse, né? Então, aí a pessoa fala, mas ela não investiga. Ah, falou irmãos. Espera aí, se ele tivesse irmãos, esses irmãos apareceriam lá na passagem e eles não aparecem. Ficam como que desaparecidos do negócio. Não tem nenhum irmão, não tem nada. Que coisa, não? Mas vamos investigar. Peguem a Bíblia de vocês em Gênesis capítulo 12. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis 12. 12, diria o Silvio Santos. Nós vamos ver o 12 e depois o 13. O que acontece no 12? No 12, Abraão está conversando com Ló. E no 13 também. E os dois têm fazenda, têm terra, têm espaço, têm terreno, têm boi, têm servos que trabalham para eles. Isso aí vai dar alguma treta. Mas vamos lá. No versículo 4 do capítulo 12, né, que está lá, para quem tem a Bíblia Ave Maria, está marcado os patriarcas. E depois vocação de Abraão, no título antes do 12. E vai dizer lá, no versículo 5, vai dizer assim: tomou Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, assim como todos os bens que possuíam os escravos que tinham adquirido em Harã, e partiram para a terra de Canaã. Pois muito bem, já vimos que Ló é filho do irmão de Abraão, ok? Se acabou de aparecer, ele estava aí agora há pouco, deve ter saído com o pai, mas acabou agora há pouco, para quem não viu, né? Quem não viu, meu sobrinho estava aqui. Ele é filho da minha irmã, então ele é meu sobrinho, assim como Abraão é tio de Ló, o Gabriel é tio do Leandro. Não, é tio não, é sobrinho do Leandro. Errei, ó, agora virei sobrinho do meu sobrinho. Mas eu sou tio do meu sobrinho. Leandro é tio do Gabriel. Tá certo? Aí no capítulo 13 deu uma treta entre os pastores dos rebanhos de Abraão e de Ló. Os pastores do titio Abraão e do sobrinho Ló. Começou uma contenda, versículo 7 do capítulo 13. Por isso houve uma contenda entre os pastores dos rebanhos de Abraão e dos rebanhos de Ló. Os cananeus e os ferezeus habitavam então naquela terra. E Abraão disse a Ló. Abraão falou para o seu sobrinho: rogo-te
que não haja discórdia entre mim e ti, e nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. Pois é, esta não é uma palavra unívoca. Ela tanto não é uma palavra unívoca que nós na igreja, e não apenas nós católicos, os não católicos, mas cristãos, como eles se chamam dentro de suas igrejas, meus irmãos. Então, peraí, se o pastor está falando para todo mundo lá na igreja, meus irmãos, quer dizer que todas aquelas pessoas são filhos da mesma mãe? Consanguíneos? É lógico que não. Está dizendo porque, como batizados, nós nos tornamos filhos adotivos de Deus. Então temos apenas um pai que está no céu. Então nós nos chamamos de irmãos. E não por uma razão consanguínea. Então acho que isso aí fica mais fácil de entender, né? Então aí você vê que as palavras possuem um sentido. E nesse caso, né, isso seria um erro fazer esta análise da palavra irmãos. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria que vocês prestassem, né? Então irmão é um análogo e não unívoco. Irmãos de Jesus, então, não significa irmãos carnais. Não existe a palavra primo na Bíblia. Esse termo familiar não existia. Não se usava, você não encontra primo. Para você ter uma ideia, o próprio Maria e Isabel eram primas. O anjo fala parenta. Não fala prima. Não tinha esse termo. Esse termo não era utilizado. Então, não teria como usar isso daí. Irmão é apenas um parente. Assim podemos entender. Ok? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas interpretações, porque se a gente não perceber se a palavra é unívoca, se ela é análoga ou equívoca, a gente pode criar uma interpretação falsa daquilo que estamos lendo. A gente pode criar confusões, né? Então, por exemplo, a gente pode empregar uma palavra, né? Por exemplo, a palavra odiar. Essa palavra a palavra odiar normalmente significa querer o mal, isto é, a perda de um bem, né? Perder o bem e ficar com o mal, né? Deus condena o ódio. E Cristo ordenou que amássemos o nosso próximo como a nós mesmos, por amor de Deus. No entanto, o próprio Jesus disse assim: aquele que não odiar seu pai e sua mãe por minha causa não pode ser meu discípulo. Jesus está falando para você odiar sua mãe? Como é que você tem que interpretar essa passagem? Estaria Jesus descumprindo o quarto mandamento? Que está mandando honrar pai e mãe? Então, quando você lê uma passagem dessa que te coloca numa tensão, o que você faz? Quando você vê, vou pegar uma outra passagem para completar aqui. Quando você vê, por exemplo, perguntam para Jesus em Mateus 19 sobre a realidade do matrimônio, e ele fala da necessidade do matrimônio, que é para os casais, que é, né, se unirem, se casarem. Ele está exaltando o matrimônio assim, relembrando aquilo que foi dito pelo próprio Deus. E aí nós vemos e nós mencionamos aqui agora há pouco, por exemplo, a questão da virgindade de Nossa Senhora e a permanência virgem no nascimento, antes, durante e depois do parto, sempre, e assim chamada sempre virgem, e assim também José permaneceu neste plano de castidade. Aí você fala, mas espera aí, alguém fazer um estudo teológico e fala, mas espera aí, Deus disse que o matrimônio é uma coisa boa, como é que pode estar fazendo uma coisa diferente? Isso é um erro, né? Aí você se encontra dentro de uma tensão, assim como aqui, Deus mandou não odiar porque o ódio é mal, mas agora ele está falando quem não odiar o pai e a mãe, e aí você fica diante de tensões assim. Ou então Jesus fala assim,
né? Quando orardes, vai para o fundo do teu quarto, fecha a porta e fala ao Pai do céu às escondidas. Logo depois ele fala assim: onde 2 ou mais estiverem junto comigo, eu estarei no meio deles. Olha a outra tensão aí. É para rezar junto ou separado? É para rezar sozinho ou é rezar com várias pessoas? As duas coisas. Não é para você já pegar e já aceitar um e rejeitar o outro. Não é para você rejeitar a castidade e aceitar o matrimônio. Né? Entender que não é para odiar, mas é para odiar. Mas peraí, o que quer dizer este ódio? Esse ódio, então, ele não... Mas Jesus falou odiar? Falou. Então esse ódio precisa acontecer de algum modo. De que modo que ele acontece? Num sentido relativo, não num sentido absoluto. Então, algumas coisas são relativas? São. Né? Existe um bem na castidade? Existe. Ele não existe um bem na castidade, e os padres vão orientar casais que às vezes vêm com os papos de casamento josefino. Casamento josefino é fazer um casamento igual Nossa Senhora e José, tá? Os padres falaram, por exemplo, os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Né? Os pais de Santa Teresinha queriam, né? Porque ela, quando ela era mais jovem, a mãe de Santa Teresinha, ela queria ser freira. E o pai de Santa Teresinha queria ser padre. Mas nenhum dos dois se encontrou na vocação e começaram a namorar e decidiram se casar, mas os dois tinham essa ideia vocacional. Aí os dois, muito católicos, conversaram com o pai, mas o pai falou: mas vocês podem parar com isso agora. Vocês precisam cumprir a função de pai. Pronto, foi lá, eu acho que eles fizeram... 4 vingaram, né? Que as 4, inclusive, foram freiras, dentre elas Santa Teresinha, mas se eu não me engano, eles não tiveram só 4, eles tiveram acho que 7, porque vieram a perder alguns bebês, né? Então aí cumpriram a missão de casal. Agora. Tá ouvindo? Sim. Tem alguém tentando entrar. Acho que precisa aceitar. Cláudia. Veja aí. A Cláudia não... Não, mas aí a Cláudia só veio e inclui a pessoa. Porque se alguém... Não, mas não tá aparecendo solicitação, não. A última que apareceu foi a Maíra. É. Aí eu aceitei, ela tá aqui. Agora não apareceu outra pessoa. Então vamos lá. Se aparecer, aí você coloca, Cláudia. Tá bom? Então, vejam essas coisas, né? Ele, por exemplo, o que Jesus quis dizer no caso do odiar? Ele quis dizer que, havendo oposição entre amor aos pais e amor a Deus, né, você não faz essa escolha. Por quê? Porque Deus será mais importante no fim das contas. Né? Então, é isto. Porque quem colocou você no mundo foram seus pais, mas você veio ao mundo através de seus pais, mas quem colocou, né, inclusive os seus pais nesse caminho foi Deus. Então, ele se torna mais importante numa ordem, numa hierarquia a quem eu devo amar mais. Entendeu? Do amar a Deus sobre todas as coisas, então você preferirá a Deus do que aos pais, aos amigos. Você não vai ficar na ideia de, por exemplo, né? Se pais não... que eu acho que a gente não tem esses casos aqui, mas digamos que alguém namorasse uma pessoa e essa pessoa falasse assim... você gostasse muito dela e ela dissesse assim: não, mas eu não vou para a igreja e acho que você não deveria ir, e ficasse tentando te convencer, né? Você vê que, por melhor que seja, né, a pessoa linda, maravilhosa, super legal, mas bye. Por quê? Porque eu não vou perder a vida eterna. Então seria nesse sentido, né? Então, amor a Deus, a gente tem um amor absoluto, né? E esse amor relativo aos pais, ao qual a gente vai preferir a Deus antes que os pais. E assim que a gente começa a fazer entender a sequência das coisas, entender a hierarquia das coisas, né? E não ficar, né, já entendendo de uma vez, como eu comentei para vocês do rapaz que não comemora aniversário, porque na Bíblia está falando que aniversário é ruim. A Bíblia não falou que aniversário é ruim. Ela pegou 2 eventos, e esses eventos eram de aniversário, mas a pessoa não fez a consideração que Jesus nasceu, e a gente comemora aniversário exatamente por causa do nascimento de Jesus. Então meio que a gente comemora o nosso nascimento no nosso aniversário,
né? Acho que a pessoa não parou para pensar isso, né? Que ainda que teve 2, pudesse ter tido 500, o que Jesus fez é a resolução de tudo. Nele as coisas se resolvem. Então tem que ficar esperto também com essas coisas, com palavras dos gêneros literários, palavras que são utilizadas, né? Porque a gente tem lá quase 15 séculos mencionados historicamente, né? Não que foram 15 séculos para escrever, mas a gente tem quase isso aí, né? 1500 anos ou muito mais, né? De uma história que ainda mais pegar de Gênesis vai mais ainda, mais tempo ainda, que aí a gente não consegue contar. A gente precisa ficar esperto com sentido histórico das palavras. O que eu quero dizer com o sentido histórico das palavras? Ainda não é o sentido da escritura, mas o sentido histórico de algumas palavras. Cuidado com palavras, por exemplo, como a palavra formidável. Porque para nós, formidável tem um sentido, né? Ah, que coisa formidável, como uma coisa sensacional, grande. Mas na Bíblia não é assim. Falei para falar com aquele caso não. Hã? Por exemplo, se você for ver, originalmente a palavra formidável significava coisa que dá medo. Então, nada a ver. Oi? Acho que deu certo, Lê. A Manu entrou também. Ah, tá. Não, tá bom. Maravilha. Então, a palavra formidável significava coisa que dá medo. Então a gente não pode simplesmente, estava escrito formidável lá, você precisa ver o contexto. As palavras precisam ter um contexto. Inclusive no mundo de hoje, que interpreta muito mal as expressões, por isso que dá briga na internet, porque as pessoas não conseguem ler, interpretam mal, né, se confundem, aí alguém faz um comentário, a pessoa já interpreta até o que não foi dito. Então, muitas vezes, a gente acaba caindo nesses problemas de interpretação, nesses problemas de confusão, que a gente precisa tomar cuidado na hora de ler a palavra. Tá? Então, essa é uma coisa que precisa... deixa eu ver aqui o sentido das coisas. Isso aí tem que nos ajudar também a interpretar as palavras. Né? Eu faço aqui já uma menção que não fiz na aula passada. Mas assim, significado das palavras, todas elas vão ter 3 pontos. Primeiro, o signo. Ou se quiser usar o nome... Né? Não, vamos usar esse mesmo. Não pense em signo como outra coisa, tá? Signo no sentido de a palavra em si. Se eu digo a palavra... deixa eu ver uma coisa aqui. Microfone. Falei microfone. Nós temos o signo. Aí nós teremos o significado. Objeto eletrônico para fazer com que o som se propague, tal. Vem toda a explicação dele. Então você tem o signo, que é a palavra, o significado, que vai dizer o que é, e você vai ter o referente. O referente é aquilo que vai mostrar a coisa em si. Então, quer dizer, quando eu mostro na câmera o microfone, agora você sabe o que é um microfone na realidade. Então você precisa analisar os contextos. Porque às vezes o pessoal pega frases descontextualizadas por aí, matéria de jornal. A pessoa falou. Quando você vai ver, a pessoa falou uma frase. Isso o pessoal usa muito em título. Mas aí tá a frase lá, só que tem todo um contexto que muda tudo o que foi dito pela pessoa anteriormente. Então, esse é um dos problemas das nossas interpretações de matéria. Porque eu pego um flash cortado de alguém falando e aí eu já falo, nossa, olha o absurdo que a pessoa falou. Sugestão, vá ver o que a pessoa falou na íntegra. Porque na maioria das vezes os caras cortam, faz um cortinho assim. Aí você fala, tá esquisito essa expressão, deixa eu ver direito. Então a coisa sai do contexto. Então cuidado
quando pegarem palavras, passagens na Bíblia, tentem ver o contexto, o que estava acontecendo até que Jesus falou isso. Tá? E nisto, nós vamos ter muitas passagens que vão ter as tais parábolas, né? Que aí vão ser contos, vão ser histórias que Jesus vai contar para explicar algo. Ele vai fazer uma analogia, muitas vezes, né? Coisas muito complexas. Isso é natural não só de Jesus, mas vocês vão ver até em outras pessoas históricas, em outros livros, coisas muito complexas dificilmente são explicadas tecnicamente. Inicialmente, a pessoa, para fazer a explicação ficar mais clara, ele fará uma analogia. E no caso, Jesus faz parábolas, né? E que depois ele explica aos seus discípulos. Então esse é um outro. Sobre os sentidos das palavras, nós temos dois especificamente. Nós temos o sentido literal e o sentido espiritual. Mas o sentido literal é uma coisa e o espiritual tem 3 sentidos da escritura. Aí é no todo, tá? Nós temos o sentido literal. Primeiro sentido. O que faz o sentido literal? O sentido literal é aquele que a gente vai ler a passagem e lá vamos entender exatamente o fato ocorrido. Você vai ler lá, ocorreu um fato, Jesus falou com alguém, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Você faz uma análise do todo e verifica o que literalmente ocorreu. Se você conseguir, porque nós não estamos fazendo uma leitura exegética, quer dizer, a gente não está fazendo uma leitura como um cientista bíblico. Nós não sabemos grego, latim, aramaico, então para nós fica muito difícil. Mas aquilo ao qual a gente já em pregações que fomos, palestras, homilias, e que ajudam na compreensão do contexto do que está acontecendo ali, no fato ocorrido, vai te ajudar. Por isso é importante que você leia mais para entender mais, e quando as reflexões a respeito daquela passagem vierem, elas colaboram cada vez mais para o seu entendimento. Então, se você souber de algum fato histórico, de algum detalhe, isso vai te ajudar. Nós vamos pegar uma passagem, tá? Para encerrar a aula. E se vocês quiserem já deixar separado, separa aí João capítulo 2, as bodas de Caná. O segundo sentido, que é o sentido espiritual, é aquilo que eu mencionei a vocês sobre a ideia de que, no sentido espiritual, aqui a gente começa a entender que a Bíblia não é um livro de história apenas. A intenção dela é nos fazer nos aproximar do centro da Escritura. E o centro da Escritura, expliquei na semana passada, é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro da Escritura. Então toda a Bíblia fala dele. E aí eu peguei para vocês, né, a passagem de Lucas 24, quando Jesus instrui os discípulos de Emaús a respeito do Antigo Testamento. Então existem símbolos, existem passagens que mostram algumas coisas que dão a nós alguma clareza, como quando, por exemplo, quando você vê atos que aparecem e que depois Jesus repete. Então aquilo é uma pré-figuração, é uma preparação para aquilo que virá na perfeição de nosso Senhor. Quando você ouve a palavra Israel, não para a pessoa Israel, mas para o povo de Deus, isto também pode ser interpretado para nós. Seja povo como assembleia, se você for fazer uma pregação, ou para você, para a sua vida espiritual. Nós podemos olhar a caminhada do povo de Israel no Egito, né, fugindo do Egito, fugindo do faraó, com a nossa vida espiritual. Né, encarando, sim, olhando aí no momento o faraó como aquela mesma ideia do demônio que nos escraviza com o pecado e que muitas vezes quando a gente se liberta, depois fica sonhando de novo com o tempo que a gente fazia as bobagens.
né? Então, a gente pensar nisso, fazer essa reflexão da nossa caminhada espiritual. Então, isso aí é uma coisa que pode nos ajudar. Então, pegar estes símbolos, toda essa simbologia e aplicar para o tempo. São 3 sentidos fundamentais. O primeiro deles é o sentido doutrinário. Quer dizer, eu preciso ensinar alguma coisa. Existe algum ensinamento daquilo que devemos crer. Eu não tinha noção disso até ter em minhas mãos o Catecismo Romano. O Catecismo Romano é um catecismo igual ao nosso, de 1992, promulgado por São João Paulo II, mas esse foi escrito em 1566, após o Concílio de Trento, que é esse aqui, que eu tenho ele é capa mole, hoje o pessoal vende em capa dura. E ele tem na parte de trás uma orientação, que é um índice esquemático. Quer ver? Não sei se está aqui. Índice remissivo. Ele coloca, eu sei que ele coloca ao final. Ele coloca a praxis e temário homilético. O que é isso? Ele mostra como é, o que pode ser ensinado a partir de cada evangelho da semana do domingo. Né? Cada domingo tem lá o evangelho. Então ele dá uma explicação e fala assim, ó, você pode ensinar isto aqui, que está no catecismo, orientado. Depois isto aqui. O catecismo novo não tem isso, uma pena, porque seria de grande ajuda se tivesse isso. Ainda mais que as leituras, hoje são 3 leituras, elas são melhor espalhadas, acredito. Né? Eu acho que, né, nas comparações que fazem dos ritos, né, não acho que tem que fazer comparações, mas olhando as leituras, acho que a leitura da forma como é feita hoje está melhor organizado. Então, o sentido doutrinário, quer dizer, o que a gente tem que aprender, entender? Né? O que a gente tem que crer? O que devemos crer a partir desta passagem? Nós devemos crer que Jesus é o Senhor, nós devemos crer, e aí assim vai. Né? Aquele que faz os milagres, aquele que criou todas as coisas, que ele que chamou os apóstolos, que os apóstolos deram continuidade ao seu trabalho, assim a igreja se fez. Então isso é o doutrinário, mas não é só o doutrinário que a gente tem o moral. Então o segundo do sentido espiritual é o sentido moral. E o sentido moral é realmente o que a gente tem que fazer. Quer dizer, aprendi, entendi, o que eu tenho que fazer a partir de agora. Igual que eu estava explicando, né? A palavra odiar, né? Tava falando, Jesus falou, né? A palavra odiar é uma coisa má. Sim. Só que Jesus também falou, ó, quem não odiar seu pai, sua mãe, não é digno de mim. Mas tá falando para odiar? Não. Tá falando para numa ordem, né? Que você tem que dar uma hierarquia, Deus vem na frente. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. Essa ordem é hierárquica, então Deus vem antes que os pais. É nesse sentido. Se eu trocar meus pais, se eu trocar depois as outras coisas, né, que vem abaixo, por Deus, então eu estou cometendo um pecado. Então é nesse sentido. Quer ver um outro significado para a palavra odiar? Não terá verdadeiro amor a Deus aquele que não odiar o pecado. Pronto. Então aí você começa a entender que as palavras ganham um novo sentido e podem ter um sentido bom. Então, o sentido moral, o que eu devo fazer? E por fim, e esse é o mais difícil de se entender, é o sentido místico ou anagógico. Não é analógico, é anagógico. O que é o sentido anagógico, Leandro? Bom, se para o Antigo Testamento a gente pega estes símbolos, para o sentido anagógico eu vejo a passagem e penso no futuro. Como vai ser no céu? Eu faço essa ligação com o espiritual, com aquilo que Deus quer fazer, com aquilo que Deus já está fazendo ou fará em nossa vida. É assim que eu faço essa ligação. Por isso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para eu ver, para falar. Não. Vamos lá para a passagem de João, capítulo 2. Em João, capítulo 2,
nós temos lá as bodas de Caná. Eu vou ler, né? 3 dias depois, celebravam-se bodas de Caná da Galileia, achavam-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós, minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. 6. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. 6 talhas aproximadamente, eu já vou começar o sentido literal aqui a explicar. Aproximadamente 100 litros. Cada talha. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram até em cima, ou seja, elas foram até a boca, né? Tirai agora, disse Jesus, e levai ao chefe de serventes. E levaram. Logo que o chefe de serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois tinham servido da onde tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhes: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o melhor vinho até agora? Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou-o em Caná da Galileia, manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ó os irmãos aí, ó. Eram os irmãos? Não, eram parentes. Não era um casamento. Nós já informamos que não era irmão, não tinha irmão. A Bíblia não tem primos, né? Não tem primos, né? E ali só demoraram poucos dias. Vamos lá. Um casamento judeu nessa época, neste momento aqui, era um casamento que durava aproximadamente 7 dias. Era uma festa longa, era um carnaval. Por quê? Porque pensem assim, hoje a gente tem carro, mesmo que uma pessoa venha de fora do estado, pega um avião ou pega um ônibus de leito para vir para cá. Para você entrar em contato, você telefona, você liga, você fala com ela. Essas pessoas era carta. E era um negócio que para chegar essa carta lá no outro, não era quase igual os correios. Um pouquinho mais lento, quase igual, né? Mas demorava muito. Então essas pessoas recebiam no longínquo de suas casas e tinham que ir para a festa. Então elas já se preparavam com grande antecedência. E elas não iam conseguir chegar todas no mesmo dia, no mesmo horário. Então o que eles faziam? Faziam uma festa estendida para receber os convidados. Então chegava um convidado, depois chegava o outro, depois chegava o outro. O que aconteceu? No meio do negócio acabou o vinho. Se acabou o vinho, a primeira coisa que tu mata a charada é: essa família não era uma família de muitas posses. Não tinha muito dinheiro. Tinha poucos servos. Então, não era uma festa grandona para receber um monte de gente de uma vez. Não eram ricos, tanto que acabou o vinho. E alguém tinha muita amizade com Maria. Maria chega e conta para Jesus. E Jesus acha estranho o chamado da mãe dele. Diz assim: minha hora ainda não chegou. Mas ela não dá atenção, vira e fala: fazei o que ele vos disser. E ele atendeu, né? Porque algumas pessoas falam: não, ele pegou e falou, colocou ela no lugar dela. Mas como assim? Como é que eu dou uma bronca na minha mãe? E se eu fosse contra o que minha mãe está dizendo, minha mãe falasse assim, sei lá, tivesse agora, ela falasse assim: vai lavar a louça. E eu criasse uma confusão, beleza, não fui lavar. Beleza não, né? Mas dizendo assim, não fui lavar. Mas se ela fala: eu discordo, mas vou, eu fui. Que raio ai, ele colocou ela no lugar... colocou, porque ele chamou ela de mulher. Ele não chamou ela de mãe, ele não chamou ela de Maria.
Ele chamou ela de mulher. E isso tem que ficar gravado para vocês, porque isso tem um significado muito grande. Não vai ser a primeira vez que ele vai chamar ela assim. Mulher. Mas mulher, minha hora ainda não chegou. Minha hora de quê? Minha hora de fazer os sinais. E esse foi o primeiro sinal que ele fez. Ele transformou água em vinho. Quando os serventes pegam, todo mundo pensa assim, o que eles fizeram? Eles pegaram a mangueira, eles pegaram um filtro e encheram de água. Foi assim? Não. Porque água não se pegava dessa maneira. Eles tinham que andar quase 1 quilômetro para sair da vila, né, com baldes para encher quase 600. Então, ia, voltava, ia, voltava, ia, voltava. Que tinha que ir lá no poço para ir pegar água. Não era um negócio facinho assim, tá aqui, ó, vou abrir a torneira aqui. Não. Isso não falou abrir as torneiras. Não, porque não tinha torneira. Não tinha a facilidade que nós temos hoje. Não tinha que ir buscar água lá no... E aí vem o detalhe, né? Os serventes viram o milagre acontecendo no meio do caminho. Né? Eles iam colocando, mas por que tava branco, né? Tava sem cor, né? E de repente, quando eu fui jogando pra talha a água, ela foi mudando de cor. Tá com cor de vinho. Eles devem ter se questionado, tá acontecendo alguma coisa, nós não estamos entendendo muito bem o que é que está acontecendo. Começaram a ver. E não só detalhe, o mestre Sala, quando vai provar o vinho, que me parece algo parecido com um sommelier, né? Ele prova o vinho e fala assim, mas peraí, tu deixou o melhor agora? Não, primeiro a gente dá o melhor, aí dá só um pouquinho. Galera já bebeu, tá todo mundo bêbado. Aí tu dá o menos... Mas você guardou o melhor pro fim da festa. Como assim? Então, esse é o fato literal, que junta com pontos históricos e os entendimentos. Doutrinal. Nós... doutrinal e moral. Tudo junto aqui. Nós temos momentos na nossa vida em que deveria ser uma grande festa, que nós deveríamos estar gratos pela nossa vida, e no entanto acaba o vinho da alegria. Acaba por conta de algum problema e nós nos encontramos numa dor muito profunda, ao qual a gente se sente humilhado diante da sociedade, diante desse problema, porque a gente não tem coragem sequer de se apresentar. Às vezes, por conta do nosso pecado, a gente vai se escondendo. Porque o nosso pecado vai tirando a nossa alegria de viver. Vai tirando a nossa força para agradecer a Deus diariamente pelo dom da vida. E então, Jesus vem para restaurar e nos trazer o vinho da alegria. Para fazer esse milagre na nossa vida, para trazer esse sinal nas nossas vidas. Esse é o vinho que nós precisamos pedir. E podemos, se estamos nos sentindo afastados, longe, podemos nos aproximar de Nossa Senhora e pedir, porque quando a mãe pede, o filho atende. Isso aí é o doutrinal moral. Ok? Falei do pecado, falei doutrinal, falei de coisas que a nossa doutrina apresenta. Vamos para o anagógico. As bodas de Caná são um sinal da crucificação de Nosso Senhor Jesus Cristo. No alto da cruz, além de todo o sangue, também saiu água vertida do seu lado. E no altar, onde o padre celebra a missa, temos ali o vinho. E quando há o momento do ofertório, o padre daquelas galhetas, ele pega com a caldeirinha uma gota de água, que representa a nossa humanidade. Sofrida, que precisa redespertar, voltar à alegria com aquele sangue de Nosso Senhor. Que depois da consagração, já não é mais vinho. É o sangue dele. E que
este casamento que poderia se perder, a humanidade estava se perdendo, né? O casamento da humanidade com o seu Senhor estava se perdendo. Mas Deus agora nos traz novamente para este casamento espiritual, para que a noiva possa encontrar nas núpcias do Cordeiro no céu. E tudo isto é uma preparação para que tenhamos a esperança de que um dia no céu teremos este encontro, essas núpcias da noiva, que é a igreja, com o Cordeiro, que é o nosso Senhor. E aí então teremos esse casamento espiritual, onde aí não faltará mais vinho, onde aí este vinho será o melhor de todos, porque ele jamais acabará, esta alegria não passará, este matrimônio permanecerá. E esse será o único casamento que vai ter lá no céu, né? Que é o da sua igreja e do noivo. Então, essas são as ligações que a gente faz, anagógicas, né? Que você começa a jogar para coisas espirituais e vai subindo, né? Então você vê, eu falei da nossa vida, aí falei da igreja, aí falei da missa, aí já falei do momento em que o cordeiro, que encontraremos, né? A igreja encontra o noivo. Então, isso é a ligação anagógica, é a interpretação anagógica, que você vai para o mais espiritual. Leandro, mas eu preciso sempre fazer isso? Bom, você tem que fazer de acordo com o que você já consegue. Por isso que é importantíssimo que você leia a Bíblia. E tenha cada vez que você lê, o que isso vai ajudar você? Vai ajudar você para que você melhore o teu imaginário diante da palavra. Porque como é que você ia pensar nas núpcias do Cordeiro se, por exemplo, você não lê o Apocalipse? Você não vai pensar nisso. Como é que você vai fazer essa ligação que eu fiz, né, do casamento, das bodas de Caná e da crucificação se você não lê a parte da crucificação? Não vai dar certo. Você não vai fazer essa ligação. Né? Do lado aberto de Jesus saiu o sangue e a água, que é a mesma coisa quando você pega lá em Ezequiel do templo, que jorrava a água do templo do lado direito. Você não vai fazer essa ligação, você não vai pegar isso aí, se você não leu. Como é que você vai fazer a ligação da igreja com a Arca de Noé e entender que o mundo, né, ataca por conta do pecado? Então toda aquela água lamacenta, né, aquela água de 40 dias que afundou o pecado ali, vira o símbolo do pecado, e a arca que está sendo levada de um lado para o outro é a igreja, que nos protege e que tem ali um outro sinal, o sinal do batismo, né? A pessoa é mergulhada na água do pecado e renasce para a vida nova. Se você não lê, não vai ter como. Eu digo mais. Você dificilmente vai conseguir rezar. Você vai conseguir rezar mediante as orações já conhecidas. Mas a gente não faz só as orações as quais nós recitamos algo. Nós fazemos também a oração que a gente chama de uma oração mais íntima, que nós apresentamos nossa vida. Aí a pessoa fala, mas eu não sei o que falar. Lógico que não vai saber o que falar. Por quê? Porque não tem um imaginário formado diante dessas palavras que foram assim mencionadas na Sagrada Escritura. Você não leu as narrativas, você não leu as cartas, você não leu as profecias. Aí você não consegue ligar uma coisa com a outra. Então é necessário, e por isso que eu mandei a apostila no grupo. Eu mandei, né? Eu mandei? Cláudia? Mandou sim, Lê. Mandei, né? Usando, inclusive. Beleza. Mandou sim. Então, eu mandei e aí eu peço que vocês façam. Se você já segue alguma metodologia, porque tem, por exemplo, você pode fazer a leitura diária junto com a igreja, né? Porque em 3 anos você terá lido a Bíblia toda, porque aí a igreja separou os anos A, B e C a partir do Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. E o Evangelho de João passeia aí no meio dos 3, porque esses 3 livros eles têm uma mesma ótica,
tem o mesmo modo de contar a história, tem o mesmo modo de narrar a história de Jesus, que é o que a gente chama de evangelhos sinóticos. João não vai nessa linha, João é mais teológico, João começa igual Gênesis, no princípio. João não está preocupado em contar a história, ele está preocupado em mostrar os sinais, para mostrar que realmente Jesus é Deus, para mostrar que ele é o enviado do Pai, para mostrar que ele está nos trazendo o Espírito Santo. Então tem uma outra coisa, uma simbologia muito mais profunda do que Mateus, Marcos e Lucas, que vão contar a história, vão trazer os sinais e os símbolos, mas a intenção realmente é explicar para as comunidades quem é Jesus, é trazer elementos que deem confirmação histórica. Lucas faz isso de um jeito assim, tentando narrar Mateus como foi apóstolo. Você percebe que ele detalha muita coisa que aconteceu. Aí Marcos não era apóstolo. Marcos, na verdade, chama-se João Marcos. Marcos era tradutor das pregações de Pedro. Então, Pedro falava em aramaico. O João Marcos, que é o evangelista Marcos, ia lá e traduzia para o povo pagão, porque Pedro não falava grego, não falava latim. Então, tinha lá o Marcos para fazer a tradução. Então, acredita-se que nestas pregações ele escreveu de modo organizado aquilo que foram as pregações de Pedro. Então, se quiser pensar que pode ser provavelmente o Evangelho de Pedro, é muito possível. Então, muita gente não sabe, não sabia desse detalhe. Então, a princípio, acho que a primeira base bíblica que a gente precisava era essa. Agora nós precisamos dos símbolos que dizem aquilo que nós devemos crer para que nós consigamos entender melhor, porque nós temos um Deus que está aparecendo nessa Bíblia. Então quem é ele? É um só? São três? São vários? O que ele fez? Como ele fez e para que ele fez e quais são as finalidades disso? É daí que a gente precisa ter um símbolo que defina e que dê para nós essa chave de leitura para que possamos entender no que nós cremos. Como é que eu vou dar a explicação doutrinal se eu não sei o que eu creio? E aí a chave de leitura, como eu disse, é o creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Para que ao ler a Bíblia eu não chegue amanhã e diga, eu li, Jesus não é Deus. Eu li, Maria não é virgem. Não, tu vai ler e você vai entender que o negócio é isso mesmo. E se ficar confuso, você vai fazer como fez o eunuco quando Felipe chega para ele. Eu não lembro agora qual que é, se é 17 de Atos dos Apóstolos. E aí Felipe, apóstolo, chega para ele e fala assim, você está entendendo o que você está lendo aí? Ele, mas como é que eu vou entender se não tem quem me ensine? Então, quer dizer, existe uma autoridade que ensina o que deve se crer, como deve se crer. Porque senão a gente pode ser levado por qualquer vento de doutrina aí, qualquer um que falar qualquer coisa vai nos convencer. Então isso nos dará autoridade para ler a Sagrada Escritura a partir de agora. Ler como teólogo? Não, ler como leigo. Por quê? Porque a finalidade desse negócio aqui não é um estudo para você virar um teólogo formado. Não, é para você amar mais a Deus e com isso a palavra fazer você se aproximar cada vez mais dele. Não tem outra finalidade a não ser essa. Então a gente vai chegar nesse ponto. O que nós vamos fazer na próxima aula? Nós vamos simplesmente rezar agora. Nós vamos aprender como fazer a meditação com a Bíblia, que é uma prática que era utilizada pelos monges, e nós vamos ensinar como é que faz. Os monges faziam isso, os monges beneditinos, os outros monges também aprenderam a fazer, e eu vou ensinar vocês na prática. Nós vamos fazer este exercício ponto a ponto. Não, quer dizer, a gente vai chegar, eu vou explicar como é que funciona, aí vou fazer a leitura e vou guiar vocês na meditação. Então nós vamos fazer parte a parte para que vocês possam ler e meditar comigo e fazermos a
Lectio Divina. Escreve-se Lectio. Lectio Divina. Ou, correto, Lectio Divina. Ou, para nós, leitura orante da Bíblia. Nós vamos aprender a fazer essa leitura orante. Aí ela diferente da leitura que você pode ler em 5 minutos ali e depois passar o dia inteiro meditando, essa a gente vai precisar de um tempinho maior. Então você na sua casa, quando você fizer a Lectio, você já sabe que você vai levar um pouquinho mais de tempo para fazer. Então às vezes as pessoas não conseguem fazer todos os dias, mas pelo menos uma vez por semana fazendo, junto com essas leituras que vocês já estão fazendo, vai ajudá-los. Só que tem um detalhe, semana que vem eu não poderei dar aula, porque eu irei para o Rio de Janeiro, por conta de um caso, de um processo que eu estou movendo contra uma empresa, então eu terei de ir ao fórum, né, lá no Rio de Janeiro. E aí, na semana que vem nós não teremos, mas na outra a gente vai fazer a meditação guiada sim. Né? Eu sei que, por exemplo, no caso da Maíra, que chega um pouquinho depois, bom, eu vou estar explicando, dando um geral. Né? Então eu não vou começar às 9 em ponto. Né? Então pode ser que dê tempo de você chegar, mas caso não dê, o que eu sugiro? Depois de gravado, você pode ouvir, eu vou passar e aí fazer o exercício na prática, porque vai funcionar, tá bom? Eu agradeço, viu? Né? E, por exemplo, a aula de hoje, daqui a pouco eu já estou subindo, né, pro canal, e aí coloco lá para vocês. Então sempre eu vou estar fazendo dessa maneira como a gente está fazendo, igual eu mandei os vídeos hoje, e a gente vai fazer dessa maneira. Alguém tem alguma dúvida de tudo que foi dito aí? Não, Lê. Não. Menos não da minha parte. Então tá. Então, na próxima segunda não tem, que é dia 18, né? Se não me engano. Então a gente se encontra no dia 25, né? Isso, dia 25. Tá bom? Porque aí semana que vem, mais que eu vou fazer em compensação. Eu vou ter uma pregação quarta-feira e me pediram para dar um geral, porque é mês da Bíblia, né? Agora em setembro é mês da Bíblia. Então eu vou pregar, eu vou gravar e depois mando para vocês, né, a pregação, porque vai tratar exatamente dessas coisas que a gente falou nesses dias. Mas numa outra linha, porque assim, aqui para vocês é um ensinamento. Num grupo de oração eu preciso trabalhar de um outro modo. Apesar de utilizar da palavra para dar esse ensinamento e para falar para as pessoas que elas precisam ler, rezar junto, né, meditar a palavra, eu vou precisar falar de uma outra forma. Então depois eu mando a pregação para vocês. Então fica meio que uma compensação da próxima aula. Tá bom? Beleza, Lê. E é isso. Não tendo nenhuma pergunta, encerramos, né, aqui e podemos finalizar com a nossa oração.